Alguns intérpretes veem neste outro personagem escatológico a representação histórica da antiga estrutura sacerdotal, principalmente nas igrejas da Ásia Menor, que apoiava a adoração ao imperador romano. À medida que passava o tempo, os imperadores romanos foram oficialmente considerados como deuses e se obrigou a todo cidadão do império a lhes render culto ou morrer. O fato mais surpreendente é que o culto ao imperador não foi imposto pelas autoridades, mas sim surgiu do próprio povo. Em sua época de esplendor, o Império Romano aparecia perante seus súditos como divino. Roma não obteve todo o seu império pela força das conquistas. Houve casos concretos de reis que estavam dispostos a entregar os seus domínios a Roma, pois os benefícios que oferecia o império eram muito valiosos. A Pax Romana era algo que o mundo jamais tinha visto antes e pelo qual se sentia profundamente agradecido. A vida do povo experimentava uma nova justiça e uma flamejante segurança. O resultado de tudo isso foi que o povo começou a pensar no que poderíamos denominar o espírito de Roma. Não era difícil dar o passo seguinte, atribuir a deusa Roma o poder benéfico do império. E assim, no ano 195 a.C., se erigiu o primeiro templo à deusa Roma em Esmirna, na Ásia Menor. Não foi o governo de Roma quem suscitou nem impôs este novo culto. Foi a gratidão espontânea dos cidadãos para com os benefícios que Roma outorgava. A segunda etapa se cumpriu mais de 150 anos depois. Era quase inevitável que se produzisse. Os corações e as mentes dos homens necessitam de símbolos. Quem simbolizava a Roma? Quem encarnava e personalizava o espírito de Roma, a divindade de Roma? Não havia dúvida alguma: o imperador. Assim foi como se começou a vê-lo como um personagem divino. O primeiro templo construído à divindade do imperador levantou-se em Pérgamo no ano 29 a.C. Assim, começou o culto a César, que se estendeu com regularidade até cobrir todo o império. O culto a César tornou-se obrigatório para todo cidadão romano. Isso sucedeu na época de Domiciano, quem exigiu que se lhe desse o título de Senhor e Deus. Seus decretos imperiais começavam com esta fórmula: Nosso Senhor e Deus Domiciano ordena. Construiu-se uma organização mundial e todo cidadão romano tinha a obrigação de queimar uma medida de incenso todos os anos à divindade do César e dizer: César é o Senhor. Cada província tinha os funcionários e sacerdotes necessários para conformar uma diocese ou presbitério para o culto a César. Uma vez que a pessoa tinha rendido seu culto anual, solicitava um certificado como prova disso. De maneira que o culto a César tornou-se universal e obrigatório e ninguém podia contar sequer com o direito de cidadania se carecia deste certificado. No entanto, o culto a César não era o único culto, pois uma vez que o cidadão tinha completado seu ato de homenagem a César, podia adorar ao Deus que quisesse, sempre que seu culto não estivesse em luta com a decência e a ordem pública. Mas não se podia obrigar a nenhum cristão a dizer César é o Senhor. Seu único credo era Jesus Cristo é o Senhor. De maneira que o cristão se defrontava com a seguinte alternativa: dizer César é o Senhor ou morrer. Portanto, segundo alguns estudiosos, a primeira besta, a besta do mar, é o Império Romano, e a segunda besta, a besta da terra, que exerce todo o poder da primeira, é a organização do culto a César, a organização provincial de magistrados e sacerdotes para introduzir o culto a César. Estas duas bestas selvagens, o poder de Roma e a organização do culto a César, lançaram seu ataque combinado sobre os cristãos. No entanto, muitos outros estudiosos acreditam estar em foco a religião organizada, que será obrigada a ajudar na promoção dos objetivos do Anticristo. Mas é importante notar que este texto e passagens correlatas do Apocalipse mostram esta outra besta como um ser vivo e inteligente, uma criatura que sempre aparece em conexão com o Anticristo e o Diabo, exercendo atividades paralelas e afins, ou seja, da mesma natureza. Inclusive, quando são definitivamente condenados por Deus, são lançados juntos no lago de fogo. Ora, se o diabo e o anticristo, que são, sem sombra de dúvida, seres vivos, são penalizados juntos com um falso profeta, este não poderia ser uma entidade abstrata, como aquela anteriormente mencionada? Parece-nos que esta outra besta poderá vir a se concretizar na história na pessoa de algum religioso extremamente carismático, inspirado e possuído por Satanás. A sua aparência era semelhante a um carneiro, que é um típico bíblico de Jesus, mas a sua fala e ação era característica do diabo, pois falava como dragão. O poder
de enganar e dissimular será uma característica marcante do falso profeta, conduzindo o sistema religioso prostituído dessa época a enganar aqueles que não possuem o selo de Deus. Jesus e Paulo nos apresentam as características do falso profeta, dando ênfase de que, neste período específico da história, Satanás, agora expulso das regiões celestiais e operando diretamente na terra através do iníquo, irá produzir toda sorte de milagres e feitos espantosos para enganar e desviar a atenção do mundo do evangelho que a igreja transmite mais intensamente do que nunca. E o papel marcante do falso profeta é apontar para o anticristo, levando todos a acreditarem, através das operações milagrosas que fará, que o anticristo é o verdadeiro Cristo. Assim como em todas as partes havia imagens e estátuas do imperador, em cuja presença se celebrava o culto oficial, e assim como os sacerdotes das religiões antigas sabiam como fazer sinais e maravilhas e como fazer falar com uma imagem através dos peritos ventrílocos e demais, empregando-se todos os artifícios e truques do ofício para surpreender e esmagar, tal como o faraó tinha seus magos na época de Moisés, no fim dos tempos o falso profeta se levantará para enganar e seduzir. Ele se colocará a serviço do anticristo, exercendo milagres e grandes sinais, a ponto de comunicar vida à imagem fabricada por sua influência, em adoração ao anticristo. Comunicar vida, tal como Deus o fez, a partir apenas da matéria, é um dos ideais de Satanás, aparentemente executado nesta ocasião. De fato, o ministério do engano será o ponto marcante das atividades do falso profeta e terá o seu ápice na idolatria à imagem do próprio anticristo, que de tão real passa a falar e a exterminar aqueles que se recusem a prestar-lhe adoração. O texto afirma que a imagem da besta ordena que os que não adoram a besta sejam mortos. Novamente, o ponto crucial fica bem claro. O conflito não é entre religião e ateísmo ou entre religião e religião, mas entre Cristo e anticristo, entre Deus e Satanás. Todos que não têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro adoram a besta. Aqui todos que não adoram a besta são mortos.